Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor, Ele ama aqueles que abraçam a sua sabedoria, aqueles que atentam aos seus estatutos e mandamentos, tanto em relação ao primeiro mandamento, que são aqueles que acatam os seus conselhos, aqueles que atentam aos preceitos do Senhor, aos seus estatutos e mandamentos, como aqueles que estão atentos também em relação de como deve se comportar em relação ao próximo, aqueles que não seguem segundo o padrão deste mundo, aqueles que realmente amam e exortam o povo para que venha se arrepender dos seus maus caminhos. Porque aqueles que orgulham de si mesmo, segundo os seus comportamentos, que são, na verdade, rejeitados pelo Senhor, que são comportamentos que não condiz com a verdade, estes, o Senhor está sempre a os desprezá-los, se não se arrependerem dos seus maus caminhos, porque os ensinamentos do Senhor, Ele nos concede para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição no último dia. Mas ainda que atentam para a palavra do Senhor e não a prepara, é em vão aqueles que assim procedem. Nada resolve. A palavra diz: sejais ouvintes e praticantes. Ou seja, ouvir aquilo que o Espírito diz e preparai a vontade do Senhor. Porque muitos se tornaram toda espécie de imundícia justamente por rejeitar aquele que podia justificar. Ainda que no início preparou a vontade do Senhor, mas se retrocederam e já não fazem a vontade do Senhor, já não é possível o justificar, uma vez que estão agindo como que traidores, como aqueles que conhecem a palavra e não preparam a vontade do Senhor. E então é chegado o tempo, a palavra diz, que o ministério da iniquidade, aqueles que não preparam a vontade do Senhor, seriam expulsos, aonde o Senhor fecha a porta dos seus ministérios, e dia após dia, ele os vence pelo sopro da sua boca, segundo a sua própria arrogância, segundo o seu espírito de altivez. A palavra diz que quanto mais o Senhor, como nos tempos de Faraó, lhes trouxesse as pragas, mais eles iriam ranger os dentes, blasfemando contra o Senhor. Iriam blasfemar mais ainda, e maior será a sua queda e ruína para aqueles que assim procedem, orgulhosos da sua própria imundícia, orgulhosos da sua própria cobiça e ambição pessoal e egoísta, orgulhosos aonde, na verdade, aquele que tem sabedoria jamais inveja deles, porque sabe da sua triste queda e ruína e do seu triste fim. Por isso a palavra diz: jamais invejais da prosperidade dos ímpios e tampouco procurai proceder segundo eles. Caso assim, será tolo como eles, porque aquele que é sábio se aparta de toda injustiça, porque sabe que não há comunhão daqueles que seguem a sua justiça com aqueles que se
estão num lamaçal da imundícia, na sua imundícia, e ainda declarando-se limpo, mas na verdade não lava da sua imundícia, assim nos ensina o Senhor. Por isso, perseverai aqueles que têm sabedoria e que têm ouvido, e ouça o Espírito que sempre nos aparta de todos aqueles que são mentirosos, enganadores, ludibriadores, e melhor só do que estar na companhia daqueles que a palavra diz que uma pequena levedura levedura toda a massa. Por isso estamos sempre segundo aquele que é o pão da vida, e não há hipocrisia, não ensoberbece, não envaidece, aquele que nos ensina, segundo um amor benigno, tudo sofre, suporta, e haverá de herdar tanto nesta vida como na vida vindoura aquilo que o Senhor está nos preparar, porque jamais duvidamos da providência do nosso Senhor, assim como aquilo que Ele faz é para calar a ignorância dos insensatos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.